dos eventos aqui, vocês podem ir tirar dúvidas lá. Quem precisar, estamos ali ao fundo, com água e bombom, chocolate, para quem tiver com muita fome, dá uma enganada no estômago. Então, ali no fundo, quem precisar ir ao banheiro, nós estamos usando o banheiro do Parque Trianon, aqui à minha direita, tá? Que é o banheiro mais próximo, e tem alguns bares aqui que vocês podem usar também. E aqui à esquerda, aqui ao lado, vão ter alguns professores no pé da mesa que vão ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Além disso, nós temos também aqui um manual do estudante da Rede Emancipa, que foi feito com muito esforço da parte da coordenação. A gente vai distribuir o manual para todo mundo, tá? Daqui a pouco, não sei se já chegou o manual, estou vendo alguns. Já todo mundo está com o manual aí? Tem gente que não chegou ainda, tá? Então vai chegar em todo mundo, não se preocupem. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Bianca, podem me chamar de Bia. Eu sou coordenadora geral da Rede Emancipa, junto com muitos outros colegas que também fazem parte da coordenação geral. Né? Cada cursinho tem um grupo de coordenadores, a gente se junta e faz a coordenação geral da Emancipa. E sejam muito bem-vindos. Agora eu quero chamar, então, o professor Maurício Costa para dar aula para vocês. Obrigada, gente. E aí, pessoal? Boa tarde, alunos, alunas da Rede Emancipa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu espero que todos vocês aqui consigam se encontrar com seus sonhos, com as suas perspectivas. A Rede Emancipa, a Bianca já falou aqui, é uma rede aberta. Eu espero que vocês participem com a gente dessa família. A minha tarefa aqui é dar uma aula rápida para vocês. Eu sei que está todo mundo animado para ter aula, porque está todo mundo se inscrevendo, foi uma quantidade grande de gente que se inscreveu. E eu quero falar sobre uma coisa, vou falar sobre dois temas. Um tema que talvez caia no vestibular desse ano, na redação. Normalmente eu chuto assim e muitas vezes dá certo. Muitas vezes não dá, mas muitas vezes dá certo. Mas é possível que esse ano caia em alguma redação o tema que é o tema de progresso. Com várias perspectivas diferentes, mas eu queria falar para vocês, eu sou professor de Geografia do cursinho Laudelina, que é o cursinho lá no Alto de Ipiranga. Quem é que se inscreveu no cursinho do Alto de Ipiranga aí? Beleza, maravilha, talvez a gente possa ter oportunidade de ter aula juntos. Eu vou falar sobre isso, e como eu sou professor de Geografia, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado e falar um pouco sobre a nova geografia do mundo, né? A gente vê que esse mundo está cada vez mais complexo por conta da tecnologia, por conta de uma série de outras coisas, mas eu vou afirmar aqui para vocês que a geografia do mundo hoje ela se simplificou, não se complexificou. Às vezes na escola os professores falam isso, olha, a geografia está muito complexa porque tem as grandes corporações internacionais que influenciam na política, que influenciam na organização do território, mudam completamente o panorama natural. Não vou falar que ela se simplificou, porque hoje, diferentemente de outros momentos históricos, né? Vocês já ouviram falar no colégio, por exemplo, da coisa da ordem bipolar? Não ouviram falar? Não, ninguém nunca ouviu falar isso no colégio. Ordem bipolar, alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Quem está com sono, quer dormir, quer ir embora, quer ir tomar cerveja, não pode, viu? Hoje é dia de aula. A ordem bipolar é quando tinha lá a polarização da Guerra Fria. Guerra Fria, já ouviram falar? Pô, aí sim. A Guerra Fria que tinha o mundo separado no leste e no oeste. Lembra daquilo? Um bloco soviético, um bloco socialista soviético, um bloco capitalista. Aquilo no colégio... Bom, os professores vão retomar isso com vocês. O mundo estava dividido entre leste e oeste. Às vezes a gente diz que o mundo estava dividido entre centro e periferia, né? Porque tem os países capitalistas avançados, os outros países da periferia. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a geografia se simplificou. Hoje a divisão do mundo é entre em cima e embaixo. Já ouviram falar disso? Isso é uma tese que eu estou publicando aí, num livro em breve, daqui a uns 10 anos mais ou menos, eu vou publicar esse livro, ainda estou testando. Vocês podem discordar de mim se for o caso. Mas eu tenho essa tese, porque eu acho o seguinte, hoje
Tem o em cima e o embaixo. Em cima é um lugar pequeno, onde cabem alguns poucos, e fica lá no topo, e muitas vezes não tem contato com o de baixo. O de baixo, normalmente, é um lugar que tem espaço para todo mundo, mas que todo mundo vive numa situação difícil. Tem alguma relação essa identidade aí com a vida de vocês ou não? Acho que tem algum sentido eu falar isso, do em cima e embaixo? Porque a gente vê isso, né? Nas universidades públicas, por exemplo. A universidade pública é um lugar do em cima ou de baixo? De cima, não é? Quem aqui que gostaria de fazer a sua faculdade na USP, por exemplo? Levanta a mão. Unesp, Unicamp, as universidades federais que tem a Unifesp, que é uma excelente universidade de São Paulo, por exemplo. Quem não gostaria de fazer? Só que, não é assim que se diz? A USP tem um ensino de topo, não é? De excelência, que está lá em cima. Tem muita vaga na USP? Não. Tem muita vaga na Unesp, na Unicamp, na Unifesp? Também não. Então ali é restrito. Também eu sei que vocês estão todos aqui esperando para ver se vai ter vaga nos cursinhos também, né? A gente, vocês sabem, a Rede Emancipa é uma rede de cursinhos gratuitos, uma rede de cursinho que a gente quer ampliar cada vez mais, mas a gente tem um limite, porque a gente tem só 6 cursinhos. A gente gostaria de ter cursinho para todo mundo, né? E em cada cursinho que a gente tem algumas vagas, né? Então, de uma certa forma, para estudar na Rede Emancipa também tem uma restrição, não tem? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Mas a minha tese é que o em cima e embaixo, ele está diretamente ligado à visão de progresso que a gente tem. Nós estamos aqui, não à toa, nós estamos aqui fazendo a nossa aula inaugural na Avenida Paulista. A Avenida Paulista não é um símbolo de progresso, né? Um símbolo do capital financeiro. Vocês veem ali na frente, tem o prédio da Fiesp, que é a Federação dos Empresários da Indústria de São Paulo. Vocês vão ver que tem aqui em vários outros lugares, tem a sede de algumas empresas multinacionais, de empresas estrangeiras. Não é aqui o símbolo do progresso? Sempre que você pega o cartão postal de São Paulo e quer falar de progresso, pega a Avenida Paulista. Não é assim? Já era antes, porque antes aqui era o lugar, ainda tem alguns resquícios lá na frente e tal, que aqui era a Avenida dos Barões do Café, né? Não tem uns casarões aqui na Avenida Paulista que ainda sobraram, né, de um determinado tempo? Ali era o símbolo do progresso também. E essa visão de progresso é o que vai movendo muitas vezes a gente. Quem é que não quer progredir na vida? Não é verdade? Aqui, vocês, não é a ideia, muitas vezes, de entrar no vestibular, não é a ideia de progredir na vida? Sim ou não? E o que é progresso para vocês? Quem é que pode me dizer aqui? Quem acertar o que é progresso, eu dou 1 ponto no vestibular, na FUVEST, no fim do ano. O que é um progresso? Quem é que me define? O que é progresso? Fala você. Procurar algo melhor com o seu ideal. Como é que é seu nome? Igor. O Igor. Quem concorda com o que o Igor falou aqui? Essa noção de progresso. Ninguém concorda, só os amigos dele aqui na frente. Alguém tem uma outra visão do que é o progresso? Avanço. Avanço para onde? Para frente, para cima. É tipo... fala. Progredir como pessoa também, não é isso? Então, avançar, é progredir e tal. Não é isso que é a visão de progresso? Essa visão de progresso é a visão que domina muito... Quando a gente fala de geografia, a gente fala de progresso, né? O Brasil, dos Barões do Café para os dias de hoje, ele progrediu? Sim ou não? Quem acha que o Brasil progrediu do século XIX até hoje? Levanta a mão. Quem acha que o Brasil regrediu? Levanta a mão. Uma pessoa ali, 2 lá no fundo, 3, 4, 5, o rapaz ali que definiu o movimento social. Quem não acha nada? Levanta a mão. Legal, o pessoal tem opinião, isso é muito importante para o nosso progresso aqui. O fato é o seguinte, que progresso ele pode ter várias visões. Um trem, quando ele está no trilho, indo para algum lugar, ele está progredindo, não é isso? Tem muita gente que fala que a sociedade ela é como um trem, que ela vai naquele trilho dela progredindo cada vez mais, né? E com o passar do tempo,
como vão avançando as formas de tecnologia, vai avançando a organização das forças produtivas e tal, que vai acontecendo é que as pessoas vão progredindo. Esse discurso a gente tem escutado muito no Brasil recentemente, né? Nos últimos anos. Olha, o Brasil está progredindo. O governo federal fala isso várias vezes. O Brasil está progredindo, não é? Por quê? Porque as pessoas têm um poder de compra maior. É ou não é verdade? Porque as pessoas estão consumindo mais. É ou não é verdade? Não é isso? Não é isso o progresso? O governo federal fala isso. O governo estadual fala também. Olha, estão progredindo porque tem novas estações de metrô. Vocês não escutaram já falar isso? De São Paulo? São Paulo está... Vocês já escutaram, eu vou fazer um parênteses aqui, vocês já escutaram algum político dizer, um prefeito, um governador, um presidente, dizer que o país não está progredindo? Ou que o Estado... nunca escutamos, né? É engraçado. Eu também nunca vi um prefeito dizer o seguinte, eu nunca vou investir em escola pública porque escola pública não vale para nada. Eu não vou investir em saúde. Todos falam, eu vou. Minha prioridade é a educação. A minha prioridade no meu mandato vai ser a saúde pública. Os hospitais vão ficar... Não é assim, normalmente? Mas o que a gente vê, olha só que interessante essa noção de progresso que a Avenida Paulista reflete aqui. O que a gente vê é que nem sempre as coisas são assim, não é? Teve um tempo, há muitos anos atrás, que não existia vestibular. Vocês já ouviram falar desse tempo? Perguntem para os avós de vocês. Eu vou fazer uma outra pergunta que é interessante aqui. Estou fazendo algumas enquetes. Quantos dos avós de vocês... Não, melhor. Quem aqui que tem pai que cursou ensino superior? Levanta a mão. Faculdade. Pai que fez faculdade? Levanta a mão. Dá para contar nos dedos. Quem aqui que tem avós que fizeram faculdade, ensino superior? 1, 2, 3, talvez. Né? Porque isso significa o seguinte, que a sociedade progrediu. O que vocês acham? Sim? Por quê? Porque tem mais pais que fizeram faculdade, não é? Só que olha só que interessante, se você pegar em números absolutos, ou seja, na quantidade geral da população, certamente teve gente que mais que fez faculdade. Agora, se você pegar em determinados estratos sociais, em parcelas da população, você vai ver que as coisas não são bem assim. Há algum tempo atrás, por exemplo, não tinha vestibular. O vestibular, o que era? Você prestava você fazia o ensino médio, isso lá nos anos 30. Né? A USP é de 1934, se eu não me engano. Não é isso? Se alguém quiser me corrigir aí eu estiver errado, 34? É 34. A USP é de 1934. Até então não tinha uma universidade forte pública como era a USP. Eram algumas faculdades, já tinha faculdade de Direito, já tinha faculdade de Medicina, algumas faculdades existiam, mas não tinha uma universidade. E quando fizeram a USP, inclusive foram os caras que são os donos do Estadão hoje que impulsionaram isso, a ideia era a seguinte, nós precisamos fazer São Paulo progredir. Porque o Brasil não tem muita indústria. Aquela época dos anos 30 era a época dos casarões aqui, né? Era a época do café. Então, o que o pessoal falava? Bom, como a gente precisa industrializar o país, a gente precisa formar melhor a mão de obra para progredir. Então, o que a gente precisa? De um ensino básico para a população mais pobre. Por isso que talvez muitos dos avós de vocês não tivessem cursado o ensino superior. Quantos dos avós de vocês fizeram ensino médio? Terminaram o ensino médio? Levanta a mão. Poucos também, né? Então, quantos têm ensino primário? Já tem mais, né? Por exemplo, a minha avó fez até a 3ª série do ensino primário. Então, significa dizer o seguinte, que muitos não ficavam ali na educação básica, né? Porque não precisava não era tão exigido pelo mercado que você tivesse um nível de qualificação maior. O ensino médio para uma classe média e o ensino superior para quem? Para as grandes elites ilustradas que iam conduzir os rumos do país. Era essa a ideia de universidade. Então, o que acontecia? O cara ia lá, terminava o ensino médio, ele ia prestar o vestibular, ele tinha que tirar uma nota mínima, tipo 5. Vamos supor que é 5. O cara foi lá, prestou, tirou 5, pode entrar na universidade. Qual é o critério para entrar na universidade nesse? Que o cara tivesse condições de acompanhar a universidade. Né? Era somente isso. O que acabou acontecendo é que o Brasil avançou do ponto de vista tecnológico, as indústrias avançaram, que para muita gente foi um sinal de progresso, né? E o Brasil começou a pressionar as pessoas para se formar mais, então para se qualificar melhor. Então ficou muito mais gente entrando no ensino fundamental, muito mais gente entrando no ensino médio, né?
e muito mais gente querendo entrar na universidade. O que aconteceu? O que aconteceu é que não era só as elites ilustradas que iam conduzir o rumo do país que estavam entrando na universidade. O que começou a acontecer é que mais gente como a gente, que estudou na escola pública, que viveu a escola pública, começou a falar o seguinte: bom, cheguei até aqui, passei ensino fundamental, passei ensino médio, vou tentar dar essa prova aí. E muita gente passava na prova. Isso nos anos 60 foi chamado no Brasil de crise dos excedentes. Tinha muito mais gente, excedia o número de vagas. Tinha muito mais gente querendo entrar do que tinha vaga. O que vocês, como governantes, fariam nesse momento? Que querem o progresso do país? Hã? Fala. Aumentaria as vagas. Ele estava falando aqui, como é seu nome? O Gabriel aqui, como governador de São Paulo, ele falaria o seguinte: nós vamos aumentar as vagas da USP. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Está certo? Sim ou não? Sim? Não? Por que não? Ah, esse está pensando com a cabeça de um capitalista, hein? O cara falou assim: como é que vai fazer isso? Ia ter, como é que é? Ia ter muita gente formada e pouca vaga no mercado, não é? Essa a mentalidade. Olha só, agora eu vou colocar uma outra questão para vocês verem se está certo. Uma cidade começou a crescer e tem um número de hospitais públicos na cidade, né? Aí começou a crescer, tem muita população, a população começa a ficar doente e tal, e começa a ir para o hospital e não tem tanta vaga no hospital. O que se faz? Hã? Constrói outro hospital. Como o Gabriel tinha falado, constrói outra universidade, né? Qual foi a lógica que os grandes políticos brasileiros tiveram na época, a lógica do progresso? Falaram assim: não, nós não vamos gastar dinheiro com tudo isso. Por quê? Justamente pelo que o Gustavo estava falando. Que vai ter muita pressão, entendeu? Os caras vão querer tirar nosso emprego, vai ser meio complicado. Não é assim que todo mundo pode entrar na universidade. Então, ao invés de fazer um sistema, que é um sistema que se você passar, você está dentro, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um sistema classificatório. Então, aí não importa qual é a capacidade que você tem. O que importa é o seguinte: você está na frente do outro. Vamos fazer sistema competitivo, porque é óbvio que os pobres não vão conseguir passar. Por quê? Porque o cara, para passar no vestibular, ele vai ter que fazer o quê? Hã? Estudar como? Muito. E como é que os ricos garantiram que eles passavam e os pobres não? Hã? Não entendi. Pagando para estudar. Pagando para estudar. Então, olha só a coisa que virou ali naquele momento. O vestibular passou a ser uma prova classificatória e passou a incorporar a competição do mercado que o Gustavo estava falando. Então, aquilo, eu tenho que brigar com outro para conseguir uma vaga no mercado, não é? Aqui na Rede Emancipa, por exemplo, se tiver uma prova para entrar no cursinho, o que você vai ter que fazer com o seu amigo do lado que quer entrar também? Ter uma nota maior que a dele. Não é assim? Sim ou não, pessoal? Não é assim? Pô, para vocês terem uma ideia como que isso faz diferença. Hoje a gente não consegue, hoje a gente é muito pressionado para entrar na universidade, né? Há um tempo atrás não era. Eu morei em Goiás uma época e vim de Goiás para São Paulo, numa época que faltava vaga nas escolas. No ensino, era a 8ª série do ensino fundamental. Aí eu não conseguia achar vaga em nenhuma escola, estava procurando escola, todas as escolas não estavam achando vaga. Aí minha avó falou assim, minha avó, que não tinha estudado e tal, que não dava tanta bola para isso, falou assim: olha, não tem problema, meu filho. Sabe o que vai acontecer? Se você não achar vaga, pode deixar que eu pago para você um curso de datilografia. Porque com o curso de datilografia você arruma emprego em qualquer lugar. Não é isso? Isso aí já era uma ideia da minha avó incorporando essa lógica do mercado. Por quê? Porque a universidade só servia para o mercado. A universidade como um universo de conhecimento, de ampliação, de progresso pessoal, que é o que você estava falando, essa universidade ela já estava passando ao lado. Então a universidade é um lugar para você conquistar o mercado, porque é aí que você vai progredir. Qual é o problema? O problema é que a competição do mercado ela é cruel. Aqui no Brasil, a noção de progresso que o governo federal tinha dito, que a gente está progredindo bastante, falando assim: nós estamos progredindo, as pessoas estão consumindo mais. Não é assim?
As pessoas estão comprando carro. Ela pode financiar o carro dela em 92 vezes, foi o meu caso. Financiar o carro, ficar 10 anos pagando o carro, e aí ela vai progredir, porque ela vai ter um automóvel. E, pô, para quem tem que se deslocar, às vezes, de busão, de um lugar para o outro, eu vou comprar um carro. Não é assim? Não é muita gente aqui, a família de vocês, não teve muita gente que comprou carro nos últimos anos, últimos 10 anos, pelo menos? Teve gente, né? Minha família nunca teve carro. Eu falei, como eu sou uma ascensão social da minha família, eu vou comprar um carro. E a mesma coisa a lógica do consumo. As pessoas começaram a comprar outras coisas também, financiar a casa em 200 vezes. 200 milhões de vezes, que eu nem sei quantas vezes se financia uma casa, porque eu também não tenho casa própria. Mas aí as pessoas começaram a comprar coisa, né? E aí você começa a ter uma ascensão social, o que você começa a querer? Bom, seu filho também precisa ter uma ascensão social, não é isso? Não é assim? Então você vai fazer o que com seu filho? Vai botar ele numa escola que ele possa disputar para progredir, não é assim? Ele vai querer ter um carro também, não é assim? Se você quiser que tenha saúde também, o que você vai fazer? Pagar um plano de saúde, não é assim? E você, bom, quer ter um celular melhor que o outro? Vai comprar um celular. Parecia que que progresso no Brasil nos últimos anos, parecia que progresso é consumo. Então, quanto mais você consumisse, melhor você estava com os outros. A 14 agora vai ter outra mobilização, que é, não sei se vocês viram, vestibulando, tem que ficar de olho no que tem nos jornais. Estourou um escândalo de corrupção no governo do estado. E olha que interessante, onde foi? No metrô. Metrô é muito caro para construir. Aí sabe o que viram agora? Por que é muito caro? Porque as empresas combinavam preços altíssimos para comprar do governo, com aval do governo, dos governos do PSDB aqui em São Paulo, que falavam o seguinte, não, tudo bem, pode cobrar um preço alto, desde que vocês façam um serviço aí. E as empresas cobravam muito, aí o governo depois vinha na cara de pau para a população e dizia o seguinte, não, vai ter que aumentar o preço da passagem, porque a inflação aumentou, porque não sei o que e tal. Hoje, se não tivesse tido o furto de mais de... Aí. Se não tivesse tido desvio de mais de 500 milhões, sabe quanto tinha que custar a passagem de metrô hoje? 90 centavos. Isso ia ser melhor ou pior para a gente progredir com a nossa vida se fosse 90 centavos? Você não ia acessar mais cultura? Não ia vir aqui mais vezes no MASP? Não ia procurar outros lugares, ir numa universidade para ver se é aquela que você quer? E ter lazer, e assistir jogo de futebol, e ver o Coringão jogar? Não ia fazer isso mais vezes? Né? Então a gente ia fazer muito mais, porque a gente ia ter mais direito à cidade. Então progresso é direito à cidade. E para ter direito à cidade, nós temos que ocupar a nossa cidade. Por isso que a gente está aqui no Vão Livre do MASP hoje. Nós estamos ocupando a nossa cidade, dizendo o seguinte, esse espaço aqui é nosso, e sempre que a gente quiser... Alô? Vou terminar porque a bateria está acabando. Sempre que a gente quiser progredir, a gente tem que tomar o nosso futuro nas nossas mãos. A Rede Emancipa está disponível, aberta. Alô? Foi só falar mal do governo que os caras começam a cortar. A Rede Emancipa está aberta para tudo isso. Só um instante. Alô? Últimas frases. A Rede Emancipa está aberta. Alô? E eu queria dizer para vocês que... Um, dois, três e... Que todos vocês vão ter vaga na Rede Emancipa. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Emancipa. Alô, Idalício, por favor, compareça à sessão SOS aqui. Idalício, Felipe, SSO. Obrigada, professor Maurício. Bom, gente, agora a gente tem um momento muito especial, então como vocês
ouviram. Todo mundo tem a vaga garantida, todo mundo que veio hoje vai estar nos cursinhos da Rede Emancipa. Continuem divulgando. Parabéns! Parabéns por terem vindo até aqui. A gente sabe que muita gente, a gente vem de longe, essa cidade é enorme. São quilômetros a percorrer até o vão do MASP, mas vocês estão de parabéns por terem vindo. E aí eu queria chamar aqui, esse momento é muito especial porque tem vários alunos, vários estudantes, várias alunas que estão animadíssimas para dar um recado aqui. E eu queria chamar agora para falar algumas dessas alunas. A Laís, pode vir. A Amanda, Nicole, cadê a Nicole? Nicole estava ajudando na filmagem. Nicole, Rebeca, elas querem dar um recado de boas-vindas para vocês. Um minutinho, eu queria fazer uma propaganda. A Rede Emancipa está aqui à minha esquerda, bem aqui, temos uma banquinha da Rede Emancipa. A Rede Emancipa é um movimento social autofinanciado. A gente precisa da ajuda de vocês para a gente pagar as nossas contas. Sabe como é, né? Não está fácil para ninguém. Então, a gente faz algumas coisas. A gente faz camiseta da Rede Emancipa, R$15. Caneca da Rede Emancipa, R$4. Tem um bottom verdezinho ali, super bonito da Rede Emancipa, o livro. Então, compareçam na banquinha, façam uma colaboração. Quem puder colaborar, o nosso cofrinho, Amigos do Emancipa também, vai estar rolando ali na banquinha com o professor Arturo, coordenador do Florestan, aqui. Agita aí a mão, Arturo, para todo mundo ver você. Ali é a banquinha do Emancipa, então, kit Emancipa ali, tá bom? Agora, então, a Laís vai dar um recado. Olá, boa tarde. Primeiramente, muito bem-vindos. Eu vim dar o meu depoimento. Sei que eu já fui aluna do Emancipa. Eu não tinha nem ideia do que era uma faculdade pública. E graças a esse movimento eu pude descobrir o que é isso, lutar por isso e conseguir isso. Hoje eu faço curso de ciências na Federal de São Paulo e eu voltei para ser professora dos alunos em biologia. Eu queria dizer para vocês que eu desejo que vocês consigam assim, tudo o que vocês puderem e que a gente está aqui para ajudar vocês nisso, no que vocês precisarem. Sintam-se assim, super apoiados, entendeu? E é isso, gente. Parabéns para vocês. Pessoal, agora quem vai me ajudar aqui é a Sibeli. Oi, gente, boa tarde. Continuando aqui, cadê a Laís que vai dar um recado? A Laís e a Nicole. A Nicole e a Amanda. Vem, Amanda. Amanda e a Rebeca. Cadê a Nicole? Vem, Nicole. Rebeca também. Estou vendo você daqui. Pode vir, não pode. Vem, Amanda. Boa tarde. Meu nome é Amanda, eu sou aluna do Emancipa. Até o semestre passado eu era aluna do Florestan. Eu queria só lembrar todo mundo que vocês não entrem só com essa meta de nossa, eu preciso estudar loucamente para passar na faculdade, mas suguem ao máximo tudo que todos os colegas de sala, os professores têm para oferecer, porque o cursinho Emancipa não é mais um cursinho que te mete um monte de lição para você ir lá. Todo mundo consegue estudar, eu espero que todos nós passemos na universidade. E eu vou ler uma carta de um colega meu, que também faz cursinho, porque ele não pôde estar aqui. E saudações a alunos e alunas, professores e professores. Meu nome é Augusto César dos Santos, sou um dos representantes do Grêmio e aluno do curso Salvador Allende. Com imensa satisfação que desejo boas-vindas a todos os novos alunos e professores. Não pude estar presente hoje, mas meus pensamentos, coração e amor estão voltados a esse espaço nesta tarde.
Tenho orgulho de dizer que sou o Emancipa. Comecei o cursinho ano passado, mas devido a obstáculos de vida, tive de parar e reiniciar esse ano. Mas somente esse ano pude participar mais do movimento e conhecer de fato as pessoas por trás dele. Pessoas fantásticas que abriram meus olhos e mostraram que por mais que o vestibular seja essa ferramenta com o objetivo de separar quem merece e quem não merece uma vaga na universidade, todos merecemos. Todos merecem ter uma educação de qualidade. Mais do que merecer, é direito de todos. Faltam pouquíssimos meses para os vestibulares e para o Enem, e vocês devem estar com os nervos à flor da pele em começar a estudar e batalhar para entrar na universidade. Infelizmente, essa ainda é a nossa realidade, ter de lutar por aquilo que é de direito nosso, a educação. É a realidade que atende quem tem privilégios e não quem carece deles. Porém, somos capazes. Aos novos e novas, um aviso. No começo, é normal se sentir acanhado, mas aos poucos vocês vão perceber que, diferente das escolas e de muitos cursinhos afora, vocês podem ter uma forte relação com seus professores, coordenadores e colegas de classe. É isso que torna o Emancipa especial e diferente. Diferente por mostrar que estamos entre iguais. Diferente por mostrar que somos iguais e que a troca de experiência e aprendizados entre aluno e professor é a melhor maneira de educar e ser educado. Por isso, parem seus professores nos corredores para esclarecer dúvidas, formem grupos de estudo, ajudem uns aos outros, encham o saco de seus coordenadores, participem das confraternizações, discussões e debates sobre as atualidades que são muito importantes, não somente para a redação, mas para uma formação crítica que será bem útil na vida pós-vestibular. Bem, sem mais delongas, pois vocês já devem estar de saco cheio desse chorão tópico, um grande semestre a todos nós, alunos e alunas, professores e professoras, coordenadores e coordenadoras. Um forte abraço e um grande beijaço em todos e todas. Rumo à Universidade Emancipa. Agora a Karine e a Nicole vão dar um recadinho também. Oi, gente. Sou aluna ainda do cursinho Aldelina e do ESOMI, e neste semestre eu passei na Faculdade Federal do Maranhão. Como eu não sou muito boa para falar, então eu escrevi um texto na leitura. A primeira impressão de um cursinho pré-vestibular normalmente se dá de uma forma bem egoísta. Devemos, então, sistematizar toda a informação que nos é passada e esquecer de nossa vida social. A concorrência é grande e só os fortes sobrevivem. Era mais ou menos essa visão que eu tinha do meu ano de vestibulanda. O curioso é que nada disso aconteceu. A começar pela forma de ensino da rede Emancipa. A relação entre professor e aluno é tão agradável, tão direta e livre, que a ânsia pelo conhecimento torna-se desesperadamente indispensável. É daí que nasce nossa vontade de confiar naquilo que nos é apresentado, pesquisar, tirar as nossas próprias conclusões, nos permitir organizar nossas discriminações. Quando não se espera, estamos politizados, cheios de opiniões e prontos para a luta. Colegas de classe, antes vistos como concorrentes, tornam-se partes de luta inseparadas. Cada vez mais nasce a fome pelos nossos direitos e seguimos juntos por eles, tomando os nossos lugares nas nossas universidades, ocupando as nossas ruas e gritando a todo vapor que sabemos qual é o nosso lugar. E se queremos estudar nas melhores faculdades, nós vamos. E se queremos ir e vir, nós vamos, porque somos também cabeça pensante. Estamos acordados, determinados e cada vez mais emancipados. Estamos nas ruas, ameaçando esse sistema excludente que tem seus dias contados. Um dia me disse o professor das mais engraçadas passadas geográficas, o Maurício, que é na luta que encontramos as pessoas mais significantes das nossas vidas. E farão parte dela para sempre. Pois então, digo eu,
Mais alto? Tá. Meu nome é Karine, comecei no começo do ano, o cursinho do Edson Luiz, tá lá na USP, no Butantã, e eu fiz escola pública, e aquela coisa, aula vaga, aí consegui o técnico da vestuário, eu consegui emprego, ainda mais que eu quero moda, e aquilo. Quero estar na USP, mas quero estar numa universidade melhor, mas todo mundo fala, não, você tem dinheiro, você não pode, e você fica aquilo, né? Você vê na TV, você não pode aquilo, e o mundo mudou, né? Todo mundo viu aqui, muita gente, diminuímos a passagem, então todo mundo tem direito à universidade, todo mundo mesmo. E o cursinho é aquilo, que você ama seus professores, você nem vê, professores são seus amigos, você quer que chegue, aprende muito, se uma professora nunca viu isso na escola, não tem a menor ideia do que é isso, eles vão, não, calma, você consegue, é só ter paciência, estudar, e aprendi muito, muito mais na minha vida mesmo, tenho antes da Emancipa, depois da Emancipa, aprendi tudo, assim, um mundo é diferente. Eu quero isso para vocês conseguem, é só tentar. Vai ter dias que não aguentar, abrir um livro ou qualquer coisa, mas tem, se vocês querem, vocês conseguem. Isso que eu quero falar e agradecer a todos da Emancipa, que para mim é tudo. Assim. Obrigada. Oi, galera. Meu nome é Rebeca. Eu sou ex-aluna do cursinho Carolina de Jesus. Eu fiz, como vocês, turma de agosto. Eu entrei no meio do ano. Eu estudei no ensino médio numa escola particular. Eu era bolsista integral. E eu entrei numa Emancipa sem uma perspectiva assim, de graduação, porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria para minha vida. E a relação que a Amanda falou, dos professores sempre te apoiando, falando como são os vestibulares, o que eu tenho que fazer, isso tudo me ajudou muito. E eu estou fazendo geografia na USP e eu queria dizer que é muito diferente assim, o ambiente da universidade, que é lá dentro que você percebe que tudo isso que eu não propôs, que eu não conhecia antes, que a universidade é uma coisa excludente, é lá que você percebe que lá não tem pessoas de escola pública, não tem pessoas do Capão Redondo, não, é um outro universo, assim. E eu acho que por ter feito Carolina, por ter recebido essas informações, é possível, assim, e eu queria desejar boa sorte, eu queria agradecer pela minha emancipação, fazendo o cursinho foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim. Tanto que eu não largo e não vou largar. E eu espero que vocês passem e desejo boa sorte. Obrigada. Pessoal, para nós é muito importante a participação de cada um dos estudantes. Então, tudo que a gente faz junto com os estudantes, né? Então, hoje as meninas vieram aqui falar, no ano que vem, na próxima aula inaugural, com certeza vão ser muitas de vocês, e muitos também, que vão vir aqui dar os depoimentos para as pessoas novas que vão chegar, tá bom?